Caso Raquel Genofre. O Tribuna revela agora o perfil completo do homem, ou melhor, do monstro que estuprou e matou a menina 11 anos atrás. Ele voltou à capital do Paraná, finalmente preso pelo crime, e revelou à polícia como tudo aconteceu. A reportagem do Lucas Rocha vai trazer outros detalhes. Nós conseguimos encontrar também uma das ex-companheiras desse monstro. E ela deu revelações que dão nojo, revolta e que mostram mais uma vez que as nossas leis precisam mudar. Após cometer o crime, ele colocou o corpo dela em sacos plásticos, depois na mala. Ele afirma veementemente que era uma mala que ele trouxe de São Paulo quando ele se mudou para cá. Ele assume o crime, né? Ele assume o crime de estupro e ele assume que matou Raquel Genofre. Ele até tentava falar sobre arrependimento, mas a gente não via nas feições dele que o que ele falava correspondia ao que ele sentia. Se mostrou bastante frio. A divisão de homicídios apresentou o homem de 52 anos no final da manhã desta quarta-feira. Ele não quis responder perguntas. Matou por quê? Você está arrependido? Mas na noite de terça, Carlos Eduardo dos Santos prestou um segundo depoimento para a polícia. Novamente, assumiu o estupro e o assassinato de Raquel Genofre, de 9 anos de idade. A delegacia também apresentou o histórico de crimes de Carlos. O primeiro, cometido em 1985. Ele teria estuprado um menino de apenas 4 anos de idade. Ele vem cometendo esses crimes de estelionato e de estupro. Nós não temos ainda todas as informações do Estado de São Paulo, as informações do Judiciário do Estado de São Paulo, para saber exatamente quais foram as penas de alguns crimes e por que ele foi solto diversas vezes, fugiu, foi solto, retornou. Nós sabemos que alguns dos crimes de estupro foram desclassificados, né? Alguns ele até foi absolvido. Então, tudo isso deve ter contribuído para que ele conseguisse responder pelos estelionatos, que é um crime de menor pena, e acabado ganhando a liberdade facilmente depois de poucos anos. A investigação aponta que Carlos mudava frequentemente. A cada nova cidade, ele se aproximava de líderes religiosos e se envolvia com novas mulheres, até cometer o próximo crime. Sempre utilizando de ardil, de enganação, sempre usando o artifício da sedução. Ele tentava seduzir as vítimas dizendo que era apresentador de programa de TV ou que era vendedor de doces. Então ele sempre usava dessa ludibriação para convencer a vítima a se aproximar dele, para daí depois ele mostrar a personalidade agressiva dele. Na década de 80, Carlos casou com uma mulher de 12 anos de idade. Quando eu me envolvi com ele, eu também era criança, né? Então eu não entendia, eu não sabia, eu achava que era o jeito dele. Tinha quantos anos? Eu engravidei com 13. A polícia encontrou registros de crimes cometidos por Carlos em 18 cidades. Ele usou, no mínimo, 4 CPFs diferentes nos estados do Paraná, São Paulo e Santa Catarina. A última esposa de Carlos prestou depoimento. Me forçava a ter relação com ele, sexual. Infelizmente, ele me dopava com cocaína, tudo. Durante um tempo que eu vivi com ele, eu não tive muito o que fazer, né? Me trancava em casa com os meninos, eu tinha que pedir ajuda às outras pessoas para poder me tirar, tudo. E é isso, eu não sei muito o que dizer sobre ele, porque vinha com o mochilão para casa, trancava com cadeado e tudo, não tinha o que fazer, ele dormia com a chave. Ele era meio que um homem misterioso, entendeu? Eu, infelizmente, dormia com o inimigo, eu não sabia. Carlos iludia mulheres e crianças. Foi assim que conseguiu conquistar Raquel Genofre. Ele acabou abordando ela, falando que ele era um produtor de um programa infantil que faria filmagens, ela iria para
aparecer na televisão e convencendo ela, então, a se dirigir até o local onde ele teria um escritório, que lá ela assinaria os papéis para conseguir ter uma participação no programa de televisão. Ele disse que demorou cerca de 10 minutos para convencer a Raquel, pois ela alegava que ela precisava avisar os pais dela. E ele conseguiu convencer de que isso teria que ser uma surpresa para os pais, que eles seriam avisados e ficariam contentes em vê-la na televisão num segundo momento, que era para ela fazer uma surpresa para os pais. Carlos vai ser indiciado por homicídio triplamente qualificado, por meio cruel, sem possibilidade de defesa e na tentativa de esconder o estupro. Além disso, também por atentado violento ao pudor. Ele fica preso na Casa de Custódia de Curitiba, pelo menos até o final do inquérito. A menina Raquel foi estuprada, morta e seu corpo abandonado na rodoviária de Curitiba em 3 de novembro de 2008. Assim que ele chega no kitnet, sobe as escadas e fecha a porta da casa dele, do quarto dele, da casa, ela começa a gritar e entrar em desespero. E ele diz que é nesse momento, que ele não esperava uma reação tão efusiva da Raquel, é que ele resolve, então, tapar a boca dela, o nariz, e acaba fazendo com que ela desmaie, né, ou fique desacordada, inconsciente momentaneamente, e depois ele comete o ato sexual. Os exames genéticos comprovaram que o material encontrado na menina era de Carlos Eduardo dos Santos. O Ministério Público pediu um exame psiquiátrico. Se for constatada a falta de sanidade mental, ele pode não responder pelos crimes. Daqui menos de 2 semanas, o caso completa 11 anos. E aí, hein, gente? O cara pode não responder pelos crimes dele. São quantas coisas que precisam ser mudadas nessas leis brasileiras. Quanta coisa que precisa ser consertada definitivamente. Parece brincadeira com a população. Aliás, vou puxar um pouco agora a responsabilidade para o nosso lado. Também dá a impressão que às vezes nós, cidadãos, brincamos com a nossa vida. Porque, gente, nós deveríamos forçar esses congressistas a mudarem definitivamente. Nós, população, deveríamos fazer isto juntos. Sabe por que existe tanta discussão, às vezes, no Congresso, entre os partidos políticos? Isso é uma espécie de manobra dos grandes líderes. Eles criam paixões, um bando vai para um lado, outro vai para outro lado, e ficam se degladiando, e isso é uma tática de guerra. Se quiser vencer uma população, faça com que ela fique dividida. E nós, minha gente, ficamos aqui discutindo coisas inúteis, se o meu partido é melhor do que o seu, mas o político do meu partido foi preso injustamente, ou não foi, e a gente se esquece da coisa verdadeira, que existem muitos canalhas corruptos que estão brincando com a nossa cara. Essas leis, o que falta para mudar? O que falta? Só boa vontade. Um monstro desse que faz o que faz e ainda corre o risco de não responder por nada. Vá para o inferno uma coisa dessa.